Então, a gente está falando de sono e vamos falar a verdade. Para a grande maioria, dormir tem sido um problema muito grande, um desafio. O calor piorou a qualidade desse descanso necessário. Mas também vem um outro fator que ainda persiste. As redes sociais, o uso ali na cama, fico lá, né, vendo o que está acontecendo no mundo, enfim. E aí nós convidamos, eu vou conversar agora com o médico da família e comunidade com atuação em medicina do sono, Caio Marcos Ribeiro Gonçalves. Caio, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui, Mônica. Viu? E a gente estava conversando durante a entrevista aqui da Tânia, prestando atenção, né, que esse calorão, antes da gente falar das redes sociais, sim, isso de certa forma o corpo sente bastante. É uma queixa comum que você tem ouvido. A temperatura, ela é um sinalizador para o corpo, não é como se fosse um alarme ali. Então, o natural é que ao final do dia a gente tem uma queda da temperatura, isso independente da temperatura externa, e isso acaba sinalizando para o nosso corpo para ele começar a liberar os hormônios, começar todo o processo para preparar o corpo para o sono. Quando a gente tem um aumento, né, muito grande da temperatura externa, isso acaba podendo influenciar também e acaba dificultando esse entendimento do corpo de um ambiente adequado para iniciar o sono. E aí a gente não descansa, a gente acorda muito, né? Porque mesmo ali com o ventilador, com o umidificador, ar-condicionado, a gente passa a acordar muito justamente por essa confusão que se dá com o nosso corpo? Sim, você acaba tendo um elemento a menos, né, para sinalizar de maneira adequada para o nosso corpo um ambiente funcional para o sono. Né? Então, seja por isso ou seja também às vezes pelas consequências dos recursos que a gente usa para minimizar o calor, né? Exato. Então, o ar-condicionado, o ventilador, então cada pessoa vai lidar diferente com o barulho, com a umidade, que podem também ser elementos que acabam aumentando o número de despertares, né, durante a noite. E aí que tipo de sintoma, eu vou trazer, de sinal, a gente tem no outro dia ou nos outros dias? Excelente. Principal, talvez, é o que a gente percebe com mais facilidade, é a questão da sonolência, né? Quando a gente acaba dormindo menos do que a gente precisa, acaba sendo o sintoma mais comum. O que a gente não percebe, às vezes, com muita frequência é o que? É irritabilidade, né? Porque a gente tem um processamento das emoções durante o período noturno. Muitas vezes a diminuição da nossa capacidade de concentração e de foco no trabalho. E aí você começa um pouco aquele ciclo, né? Que aí você demora mais tempo para conseguir fazer as coisas, aí você precisa trabalhar mais tempo. E aí muitas vezes você se priva de realizar as atividades que vão favorecer o sono, como a própria atividade física que a gente estava mostrando aqui agora, né? Então tende a se iniciar, né, se a gente não estiver atento, intencionalmente não abrir mão disso, começa a se criar um ambiente favorável a um ciclo vicioso, né, em que você dorme pouco durante a noite, durante o dia você não cria um ambiente adequado para ter uma noite de sono melhor, e aí dorme mal de novo, e aí isso vai, né? Ciclo. E aí não tem nem como a gente fazer o que eles chamam de siesta, né? De dormir um pouquinho depois do almoço, porque o calorão não deixa, né? Poderia ajudar, se a gente tivesse condições para isso? A questão da soneca, né? De dormir durante o dia, a gente só tem que ter um cuidado aí em relação à quantidade de tempo, né? Então, de uma maneira geral, né? O que a gente percebe é que quando a gente começa a passar ali de 20, 30 minutos por dia, a gente começa a diminuir o que a gente chama da pressão de sono. Então, durante o dia, quando a gente vai fazendo as atividades, isso vai gerando um cansaço, né? É uma série de substâncias que vão sendo liberadas, essas substâncias elas vão enchendo como se fosse um pote, e aí quando chega no final do dia, é aquele cansaço que a gente sente, que a gente, tô com sonolência, tô com vontade de dormir. Se a gente vai dormindo durante o dia, esse pote ele vai diminuindo, porque toda vez que a gente dorme, isso diminui. Então, quando chega no período noturno, você pode ter uma menor pressão do sono, ou seja, aquela facilidade de iniciar o sono, ela é menor, e aí, claro, você pode ter um ambiente mais favorável para ter insônia, para ter um sono fragmentado, né? Aliás, são 73 milhões de brasileiros que estão convivendo com insônia, né? Foi a última pesquisa que eu vi, Caio. É uma queixa extremamente frequente, né, na população. E aí, além do calorão, aí a gente não consegue dormir, fica irritado, pega o tablet, pega o celular e fica no uso principalmente ali da internet. E isso, claro, vai atrapalhar o sono. Por quê? Sim. É interessante isso porque, em geral, o pessoal dá muita ênfase no aspecto ali da luminosidade à noite, na questão do celular. Mas o elemento principal que a gente vê de maior impacto acaba sendo um elemento realmente psicológico, né? Então, eu gosto de dizer, inclusive, que isso vai além do período noturno. Porque se a gente
perceber, né, qual é o uso comum que a gente faz, né? Muitas vezes a gente está numa fila e a gente já pega o celular ali para dar uma olhada nas notícias e de alguma forma a gente vai treinando o nosso cérebro para uma menor capacidade de espera, né? Então a gente vai ficando menos tolerante ao tédio, ao aguardo. A pausa. E aí o que é que acontece? A gente ouve muito comum na clínica, né, nos atendimentos, que às vezes a pessoa até dorme, mas ela fala, Caio, é como se eu dormisse, mas a minha cabeça, ela continua pensando. Só que na verdade o que é que a gente está fazendo? A gente está treinando durante todo o dia o nosso cérebro a ter hiperestímulos, né? Então, a questão não é só a quantidade do uso ou o momento do uso. Claro que à noite, idealmente, não seria o melhor momento. Mas eu diria que é mais a maneira com que a gente se relaciona com o aparelho, com o consumo de informação, né? Que geralmente são informações muito breves, muito rápidas e com a troca muito intensa, né? Se a gente percebeu o próprio flow aí das redes sociais, hoje são vídeos ali de 5, 10 segundos e você vai pulando de um vídeo para o outro. E isso vai treinando, é como se a gente estivesse fazendo uma academia do nosso cérebro o tempo todo, só que para essa impaciência, para essa dificuldade de aguardar. E o sono demanda isso, né? Quando você deita na cama, você não deita e apaga, né? O sono natural ele não acontece dessa forma. A gente deita e tem um tempo de aguardo, né? A gente fala que pelo menos 30 minutos aí é o que um sono adequado ele demoraria para iniciar. Então, quando a gente tem uma menor capacidade, né, de aguardo, obviamente vai aumentar o nosso risco para o desenvolvimento da insônia. E aí eu estava lendo também que quando você posta, né, você está ali, você posta uma foto, Sim. posta um texto e tudo, você falou do hiperestímulo, a gente fica aguardando para ver como que vai se desenvolver, como vai desempenhar esse post. Isso acaba criando um sistema de alerta, o nosso corpo fica em alerta. A relação social, né, que a rede social promove, né, quando a gente posta, alguém curte, alguém comenta, isso traz uma sensação de alívio muito grande, né? É uma recompensa ali, o nosso corpo. A gente fica feliz, a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser curtido, comentado, né? Todo mundo gosta. A rede social promove isso com muito mais facilidade. Então, quando a gente cria esse ambiente, obviamente acaba tendo uma expectativa do feedback social que a gente vai ter. E óbvio que se isso acontece à noite, pode ser que isso, de alguma forma, coloque a gente num ambiente mais propício ali para que o nosso cérebro ele tenha uma menor dificuldade de desligar dessas outras atividades, né? O que é necessário para a gente iniciar e manter o sono durante a noite. Como que a gente muda essa realidade que vivemos, né? Como é que a gente prioriza esse sono? Como é que a gente faz diante de todos esses fatores? Eu sempre gosto de conversar com os pacientes, Mônica, que a gente não pode idealizar, né? Criar um mundo, aquela coisa daquelas regras. Você só pode tocar no celular até 3 horas antes de dormir. Em muitos contextos vai ser inviável, né? Faz parte da vida de trabalho de algumas pessoas. Então eu gosto sempre de trazer para os pacientes, enfim, nos ambientes educativos, para a gente começar, primeiro, ter uma maior atenção de como é que a gente se relaciona, né, com o nosso sono. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente está deixando sempre o nosso sono como um último requisito na nossa lista de prioridade, né? Porque se isso acontecer, pode ser que hoje a pessoa não necessariamente tenha um problema, mas você vai criando, assim como acontece com qualquer outro tipo de adoecimento, né? Você não fica diabético de um dia para o outro, hipertenso de um dia para o outro. É um processo em que você vai criando uma série de hábitos que, num período de tempo, acaba tornando você propício a desenvolver isso. Então, o primeiro ponto é a gente pensar se o nosso sono realmente tem sido prioridade na nossa vida. A partir disso, eu gosto sempre de lembrar que a preparação para o sono acontece a partir do momento em que a gente acorda, né? Então o sono, ele não é algo que acontece de uma hora para outra quando a gente vai dormir, como a gente apaga a luz, né? Clica no interruptor e tudo apaga e a gente começa a dormir. Então isso começa durante o dia, né? Então, a gente falou aqui da atividade física. A atividade física, ela vai gerando esse cansaço, né? Essa quantidade de substâncias que vão aumentar essa pressão do sono. Isso é uma das coisas certamente mais comprovadas. Um outro elemento é a exposição solar durante o dia, né? Que acaba quem vai fazer atividade física no parque também, acaba sendo muito propício a isso. Por quê? Porque é um sinalizador para o nosso corpo de que é dia e, obviamente, quando for à noite, a gente precisa sinalizar ele que é noite. Então, o excesso de luzes também acaba sendo ruim para o nosso corpo, porque ele entende ainda que é dia, então ele não começa a se preparar para isso. Então, a gente está falando de atividade física, luz, e por último, eu diria que a gente começar a ter um pensamento de preparar o corpo para o sono.
E aí, claro, vai depender de algumas atividades que você tem mais afinidade. Algumas pessoas preferem começar a ler, né? Tem umas pessoas, às vezes até a própria televisão, não gosto de demonizar isso, mas você assistir uma coisa mais leve, né? Que não seja hiperestimulante. A ideia é sempre o quê? Se o seu cérebro está trabalhando na máxima velocidade ali durante a noite, não é você deitar na cama que ele vai apagar de uma hora para outra, que ele vai desligar. Então a gente tem que preparar isso aí pelo menos com 1 a 2 horas de antecedência para que seja um ambiente mais propício para esse sono. Uma conversa excelente com o Dr. Caio aqui e trazendo esta reflexão para terça-feira, já na reta final de 2023, né? Falta pouco, está assim acelerado, para que a gente pense, estamos priorizando o nosso sono? Sono é sagrado, para a gente fazer tudo na vida, né? Caio, eu te agradeço demais a conta, adorei a conversa, Mônica. E volte mais vezes conosco aqui, tá? Para a gente cuidar desse nosso descanso merecido. Deixa eu apresentar mais uma vez para vocês o nosso convidado hoje, o Caio Marcos Ribeiro Gonçalves, ele que é médico de família e comunidade com atuação em medicina do sono. Obrigada, viu? Obrigado, Mônica. Boa semana para você.